Bem-vindo ao Vozes, um podcast do The Summer Hunter. Aqui, especialistas discutem temas que atravessam o nosso tempo em conversas leves e presenciais. Nessa edição, Patrícia Campos Mello e Sérgio Rodrigues falam sobre autoria, inteligência artificial e criatividade. A conversa partiu de uma pergunta: quando a máquina escreve por você, quem é o autor? Esse encontro aconteceu na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, em agosto de 2025, e trouxe reflexões sobre como as IAs generativas estão transformando a escrita, o jornalismo, a literatura e até a própria ideia de originalidade. E a gente sempre lembra que a nossa rede social favorita é offline. Então, se você curtiu esse episódio, considere assinar a versão paga da nossa newsletter diária, a Drop Solaris. Lá, você garante benefícios o ano inteiro, como ingressos para os próximos encontros do The Summer Hunter Vozes, além de experiências e conteúdos especiais. Quem sabe a gente se vê por aí? Bom, o ponto de partida dessa nossa conversa hoje, e foi discutido muito nesses 4 dias de Flip, uma pergunta que até pouco tempo atrás parecia coisa de ficção científica, né? Quando a máquina escreve por você, quem que é o dono dessa história? A gente está falando aqui de tanto ficção quanto jornalismo. E a gente vive esse momento em que tecnologia, né, as IAs generativas, não só corrigem ou sugerem palavras, mas elas escrevem o tempo e o texto inteiro. Texto inteiro, poema, reportagem, letra de música, argumento de TCC, recentemente até música completa. E algumas semanas atrás a gente viu uma banda viralizar que nem existia essa banda. Era uma pessoa no seu quarto fazendo música. E à medida que essas ferramentas ficam mais e mais sofisticadas, não é só o jeito de produzir conteúdo muda. Muda também a ideia de autoria e o modelo de negócio, né? Quem paga pelo quê e quem é o dono daquilo. E quem é o dono da criação feita por essa máquina? Se um texto é editado por uma pessoa e estruturado por uma IA, quem assina? É o Sérgio? É a pessoa que colocou no chat GPT falando escreva como Sérgio? A gente vai falar disso. Se a máquina imita o estilo do autor, é homenagem, a ferramenta ou é roubo? O Sérgio vai responder isso. Recentemente ele viveu uma brincadeira meio de mau gosto que soa estranho. E quando escrever, vira apertar um botão. Quem que torna, de fato, o autor daquilo? Tem mais um detalhe interessante, pelo menos para mim, que é o teclado. Algo que eu andei pensando, né? O teclado, como a gente conhece, o QWERTY, ele existe desde o século XIX. Desde que a máquina de escrever nasceu, ele nunca mudou. Passou pela máquina de escrever, pelo computador, pelo celular. E agora, também, com essas IAs generativas, as pessoas pararam de escrever e elas ditam os textos, e aquele texto ele é gramaticalmente correto e faz sentido, né? A minha pergunta aqui é quando a gente perde, ou quando terceiriza essa criação, seja por pressa, por conveniência ou por cansaço, será que a gente também desaprende a escrever? E quem sabe a ler? Será que a gente vai continuar lendo e escrevendo no futuro, ou só ouvindo? O que a gente ganha quando mais pessoas passam a ter ferramentas também para contar essa história? Será que isso também não pode ser mais democrático para quem quer contar histórias, não necessariamente só jornalistas ou pessoas que têm uma formação literária ou intelectual? Bom, vamos falar disso e mais. Aqui do meu lado direito eu tenho a Patrícia Campos Mello, que é jornalista e colunista da Folha. Ela é autora de Lua de Mel em Kobani e A Máquina do Ódio, já cobriu zonas de guerra, eleições e conflitos em vários países, é vencedora de prêmios como o Rei da Espanha e o CPJ de Liberdade de Imprensa e é uma das vozes mais relevantes na defesa do jornalismo como instrumento democrático e ético. Inclusive, num podcast que ela tem há pouco tempo, junto com o Ronaldo Lemos, tem refletido sobre os desafios contemporâneos do ofício, especialmente com as chegadas da IA. No último sábado, em Bogotá, na Colômbia, a Patrícia recebeu um prêmio, né, uma homenagem pelo conjunto do trabalho, reconhecimento à excelência, no Prêmio Gabo de Jornalismo desse ano. Obrigado, Patrícia. E do meu lado esquerdo, Sérgio Rodrigues, escritor, jornalista, também colunista da Folha. Ele está lançando nessa semana Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempos de Robô, que é um guia literário para quem, enfim, quer escrever sem precisar de máquinas, né? E eu entendi que é muito mais difícil do que parece. O que eu entendo lendo suas colunas, que como é difícil escrever fácil. O Sérgio também é autor do Drible, que venceu o Jabuti e o Prêmio Portugal Telecom de Literatura, atualmente chamado Oceanos, e da Vida Futura, que é um romance ali que transporta o Zé de Alencar e o Machado de Assis para o Rio de Janeiro do século XXI, entre muitos outros livros. Obrigado, Sérgio, por estar aqui com a gente nessa manhã de domingo. Patrícia, queria começar com você, indo mais para o universo do jornalismo. Como que essa mudança tem afetado na prática, desculpa, tanto o jeito que você escreve, como eventualmente o jeito que você apura?
Impacta também a apuração? Bom, queria agradecer todo mundo que está aqui. Guerreiros, depois de 4 dias de flip, sobrevivemos. Eu acho, vamos começar falando do positivo, né? Tem coisas sensacionais e muito básicas. Por exemplo, antigamente você fazia uma entrevista de 3 horas com uma pessoa, a não ser que você fosse um repórter super chique e tivesse um assistente, você ficava 3 horas tirando a fita da entrevista, que é uma coisa bizarra. Aí eles inventaram um instrumento de transcrição. No começo era muito ruim. Assim, vinha muito ruim, errava muito. E agora é muito bom. Então, isso é um exemplo muito positivo de IA. Ela te libera de um trabalho mecânico, que é você ficar ali transcrevendo uma entrevista, para você, por exemplo, fazer uma investigação, né? Então, acho que essa é uma das coisas. Lá na Folha, eles, e acho que vários jornais, desenvolveram uma série de ferramentas. Então, para várias, assim, além de transcrição, além de tradução, tem, por exemplo, título, o que funciona melhor, o que não funciona melhor, resumo, fazer descrição para acessibilidade em fotos, que são todas coisas que eu acho muito útil você poder liberar a pessoa para fazer outras coisas com mais demanda intelectual e essas coisas mais mecânicas. A apuração, uma coisa que tem de IA, e aí não é IA generativa, é que a gente já fazia com jornalismo de dados, né? Você puxar tabelas, por exemplo, de gastos do governo, você desenhar ali modelos para fazer isso. Mas isso não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vinha sendo feita. Mas, me adiantando um pouquinho, mas não muito, me preocupa o potencial de destruição da IA sobre a indústria criativa. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma busca normal do Google, eu coloco lá, quero saber qual é um vinho bom do Rio Grande do Sul. Aí vem vários links ali, revista de vinho tal, o blog tal, não sei o que, você clica. Você clica, é uma pessoa que tá indo um tráfego para esse site, que por sua vez vende anúncios por meio do Google, e se financia o repórter que é o especialista em vinhos, né? Com IA, uma busca com IA, você fala qual é o melhor vinho do Rio Grande do Sul. E te dá um resumo desse tamanho. Embaixo, na maioria das vezes, tem alguns links. Só que no começo, o que o Google falava, não, pode até aumentar o tráfego, as pessoas se interessarem mais. Isso não acontece. O tráfego despenca. Então, você não tem as pessoas indo para o site, ou seja, daí você não tem propaganda, você não tem como financiar a pessoa que busca essa informação. Só que o Google está ganhando dinheiro com essa informação. O Google, o OpenAI, seja quem for. Então, assim, é um desafio, e eu estou falando de jornalismo, acho que o Sérgio pode falar muito de literatura, para o modelo de negócios. Como é que você financia as pessoas que vão abastecer o modelo de inteligência artificial de informações de qualidade, né? Vou dar o exemplo, de novo, da pizza com cola. Teve um episódio recente também, busca do Google com inteligência artificial, que alguém colocou ali. Como eu faço para o queijo não escorregar da fatia de pizza? A resposta do Google foi: use cola não tóxica. Aí você pensa, o que acontece? O Google, muito provavelmente, estava raspando informações de, por exemplo, do Reddit, que é um foro de discussões, que tem ironia, tem groselha, tem mentira. Então, se você mata o jornalismo e a literatura, você vai ficar com pizza com cola. Porque você não tem informação de qualidade abastecendo o modelo de IA. Ao mesmo tempo, você tem um dilema de modelo de negócios. Como é que você financia o jornalismo e a literatura se isso está sendo apropriado e vendido sem pagar? Bom, acho que tem assunto para mais de 1 hora aqui só sobre esse tema. Eu queria um pouquinho para o lado da literatura com o Sérgio. Você recentemente disse, e tem muito a ver com o teu livro, que escrever é mais do que combinar palavras. E isso a IA faz muito bem, e abre aspas, melhor do que a maioria das pessoas, inclusive, né? Mas IA não tem voz, ainda que ela copie estilo, né? Que diferença é essa, principalmente para o leitor final? Como mostrar para o leitor final
que há uma voz, né, de fato uma alma ali atrás criando, e não só palavras bonitas elencadas uma depois da outra. Bom dia, Ricardo, bom dia, Pata, obrigado, prazer enorme estar aqui. Agradeço a presença de todo mundo, domingo de manhã não é fácil, né? No último dia da Flip, depois de 4 dias andando nessas pedras, deve estar todo mundo bem moído, eu com certeza estou. Mas, paz, isso aí é muito complicado, né? A gente está no meio de uma revolução, é muito difícil entender direito assim para onde as coisas vão. Eu acho que a gente pode especular, né? Pode imaginar caminhos e tal, que não são, a meu ver, não são motivo de muito otimismo nesse momento, não. A, a IA não faz arte. Pelo menos enquanto ela não desenvolver uma consciência de si, que é uma coisa que, enfim, há muita divergência, se é possível ou não, quando o que vai acontecer. E se acontecer, eu acho que a gente está bastante frito em vários outros níveis, né? E aí a discussão muda de patamar também. Mas por enquanto isso não rola. O que ela faz é imitar a gente. Ela imita a linguagem humana e imita a linguagem humana cada vez melhor. Não só a escrita, enfim, ela está muito mais avançada até do que na escrita, ela está muito mais avançada em música e imagem, por exemplo, né? A escrita vai chegar lá, não tenho muita ilusão. Mas hoje em dia, em música e imagem, você citou essa banda Velvet Sundown, que é uma banda inteiramente de IA, né? Que está fazendo bastante sucesso nas plataformas de streaming. E que, curiosamente, quando ela foi, digamos, desmascarada como uma banda de IA, a audiência não despencou, a audiência subiu. O que é curioso, eu imaginaria, com a minha cabeça analógica, né, que, não, isso aí é uma farsa, a audiência obviamente vai cair, as pessoas vão embora, né, e as pessoas não foram embora, não só não foram embora, como vieram outras interessadíssimas naquele troço. Eu comecei a brincar, eu tenho um lado de músico amador, de letrista e tal, e eu comecei a brincar com o Suno, que é a ferramenta de música da OpenAI. E é espantoso, é espetacular, o melhor brinquedo que eu já tive. Mal consigo sair de lá para comer, dormir, essas coisas. Agora, ao mesmo tempo, é muito angustiante, porque você fica pensando em todos os músicos do mundo que foram roubados para que aquilo ali existisse, foram roubados, né? Não receberam um tostão pelo seu trabalho para que aquilo ali existisse. E não só isso, quer dizer, o valor das canções que eu estou compondo assim, há mais ou menos 10 por dia, todas excelentes, é zero. É zero. Qual é o valor disso? Né? Quer dizer, tudo que a IA toca, eu estou falando do mundo da arte, né? O jornalismo tem muita semelhança, mas tem as suas particularidades também. Mas no mundo da criação artística, a IA é espantosa, é prodigiosa, é um negócio incrível, mas tudo que ela toca é imediatamente desvalorizado, é o maior dumping da história da humanidade. Você pode fazer um longa-metragem hoje sozinho. Se você for esperto o suficiente, se você for um bom contador de histórias, se tiver o domínio de algumas coisas ali, você faz em casa o seu longa-metragem, com atores virtuais, enfim. Isso é um acesso, é uma democratização? Não tem como negar que seja. Isso pode dar voz a pessoas que têm muita coisa a dizer e que não poderiam dizer no nosso mundo atual. Agora, ao mesmo tempo, isso está fazendo dumping no cinema. É dumping, assim, é desvalorização brutal do valor do que é aquilo, o que significa aquilo, né? Então, assim, eu acho que a gente está entrando num mundo completamente novo. As implicações ainda não estão todas claras nesse momento, mas eu acho que é a hora, assim, da gente brigar como espécie mesmo, por legislação, sabe, começar a levantar causas trabalhistas para defender a espécie humana enquanto é tempo, né? Daqui a pouco não vai dar mais.
E, e é uma questão mais política do que qualquer outra coisa, eu acho. Mais política do que tecnológica para mim. Assim, é uma ferramenta que possibilita assim, dizer coisas e fazer coisas que não eram possíveis antes. Mas para que ela seja uma ferramenta, a nossa espécie precisa estar no controle da ferramenta, porque senão a ferramenta é você, né? E a gente, assim, no caso da escrita, por exemplo, a gente está muito próximo de uma hecatombe de alfabetização, eu acho. Não é mais preciso, hoje já não é mais, e cada vez menos será preciso escrever. Só vai escrever quem quiser escrever, né? Você pode terceirizar a sua escrita com muita facilidade, e a IA, o que ela já domina de escrita é uma habilidade já superior à média dos seres humanos, né? Porque a gente tem déficits educacionais muito, muito pesados. Ah, Mesmo pessoas que escrevem hoje, que são alfabetizadas com alto nível de escolarização, vão progressivamente deixar de escrever, e ao deixar de escrever, elas vão perder essa habilidade, porque o nosso cérebro é plástico, né? Então, eu temo, e ao deixar de escrever, você deixa de ler também, e você perde espírito crítico. Então, assim, eu temo que ah, essa, o que o pessoal mais entusiasmado com a tecnologia diz, né, que não, é uma grande ferramenta, é a maior ferramenta de todos os tempos, eu temo que não venha a ser usado exatamente como ferramenta pela nossa espécie, por incapacidade nossa de usar a ferramenta, de dar ordens à ferramenta, de ser superior à ferramenta, né? Se você não sabe escrever, qualquer coisa que a IA te apresentar como texto vai passar. Então você perdeu a agência você perdeu o espírito crítico. Ricardo, desculpa, posso agregar só uma coisa que Pode, tem claro. super a ver com isso? Teve uma pesquisa recente do MIT que eles pegaram 3 grupos de estudantes ali de ensino médio para fazer redações. Um grupo fez redação usando o ChatGPT, outro grupo fez só usando o Google, outro grupo fez sem nenhum tipo de auxílio. E aí eles mediram a atividade cerebral desses alunos. Muito, assim, era uma coisa muito diferente. Os que tiveram que se basear completamente só no seu raciocínio tinham uma atividade cerebral muito maior. É um estudo limitado, mostragem limitada, é um estudo. Mas acho que isso e o fato de que as pessoas que tinham usado o ChatGPT não lembravam o que tinha escrito. Acho que são coisas para a gente pensar, né? Assim, ainda é incipiente, tem estudos ainda, mas Porque nem leem, né, o que elas escreveram, né? Eu acho que me entusiasma muito esse assunto. Eu tendo a ser otimista com algumas coisas. Tenho 48 anos, então de algum jeito eu acho que a gente tem algo que a gente vai discutir aqui, que é essa dupla checagem humana, né? Mas o que eu entendo que você está falando, e é um risco muito arriscado, que acho que é um reflexo do nosso tempo, quando disse que todo mundo fala e ninguém escuta, pessoas estão escrevendo e não leem, dando para professores ou coisas que também não vão estar lendo, né? Que vão colocar no chat GPT, dê uma nota para isso. Ou seja, você escreve sem ler e você entrega para alguém que também não lê, né? Eu coloco o seu PDF num chat GPT, me resuma numa frase. Eu preciso de assunto suficiente para discutir no almoço de domingo. Para que eu vou gastar 12 horas lendo se um parágrafo resolve a questão com a minha família ou com meus amigos na mesa do bar? Queria voltar ao assunto de música também, que eu acho interessante, ainda que queremos falar de literatura. Você estava falando de uma crise no modelo de negócio por conta, né, do fim, da queda do SEO, que já era um problema de modelo de negócio para o jornalismo, para a produção de conteúdo, a maneira que as ferramentas de inteligência e Google pegam, roubam de graça a tua informação, ganham dinheiro, mas eu acho que tem uma questão também legal quando a gente discute a produção jornalística através um passo atrás, né? Em algum momento, o conteúdo que é entregue para o Google já não é produzido por um ser humano, é produzido por uma IA. Qual que é a questão legal disso? Como você mesmo falou, dentro da Folha, inclusive, vocês usam ferramentas, mas vocês sempre têm uma dupla checagem humana, seja para a legenda da foto, seja para um texto que, eventualmente, a IA já pode escrever. Você pode comentar um pouco isso? posso. A gente usa na Folha nada que implique produção de conteúdo. É sempre de uma maneira acessória. Então,
tradução, ajudar a formular um título que seja mais atraente para aparecer na busca do Google e agora no IA do Google, legenda foto, transcrever, resumir documentos. Você pega aquele inquérito de 1000 páginas da Polícia Federal, fala, daí você bota lá, dá uma, né, uma ajudinha ali. Você vai ter que ler aquela porcaria, mas assim, mas nunca sem uma pessoa ler. E isso tem que estar muito claro. Então, não existe uma autoria, nada ali foi produzido por uma IA. Você só teve o uso da IA para aumentar a capacidade humana e não para substituir. Que é uma discussão, né? No mundo do trabalho, o Dario Amodei, que é um fundador da Anthropic, que é a maior concorrente ali da OpenAI, e que prevê um apocalipse de desemprego, etc., se fala muito nisso, né? Da gente conseguir usar a IA para você aumentar as capacidades das pessoas, não para você substituir pessoas, né? Ainda que a gente tenha essa discussão, eu acho que em certas coisas haverá substituição e já há matéria de resultado, balanço financeiro. Cara, não precisa de uma pessoa para escrever aquilo, entendeu? Matéria da previsão do tempo, resultado esportivo. Isso aí você não precisa exatamente de uma investigação, de um raciocínio, né? Isso pode substituir. Mas em relação à responsabilidade, eu acho que a responsabilidade ainda é do veículo. E aí tem toda aquela discussão. No caso das redes sociais, a responsabilidade é do bispo, né? Mas dos veículos, não. Os veículos são responsáveis. Nada é produzido por IA, só tem o uso da IA como um acessório. Depois voltamos para a música, quero falar do sono e de coisas recentes que aconteceram e quero ouvir tua opinião. Mas indo um pouquinho para a literatura, acho que tem algo aí semelhante ao que a Pata falou, que é essa checagem humana ou de que maneira a IA ela pode te inspirar ou te ajudar. Vou tentar dar um exemplo no mundo anterior à IA, né? Na literatura, normalmente você tem um editor, né? Então você manda o teu manuscrito para a companhia e tem um editor que vai sugerir alterações e você vai acatar ou não aquilo. Você acha que, eventualmente, a IA, ainda que ela seja uma ferramenta derivativa, ou seja, ela só vai repetir o que já foi feito, você acha que ela poderia, quem sabe, ajudar? Eventualmente, já testou ou usou a IA para isso? E recebeu a resposta, falando, realmente, aqui tem um caminho que eu não pensei. Vou desenvolver, a partir da minha voz, da minha crítica, mas a partir de uma sugestão que é de uma máquina. Não, acho que pode ajudar, sim, sem dúvida. Eu nunca usei assim, mas não vejo por que ela não poderia, né? Acho que ela pode ser mas é aquilo que eu falei, ela só vai ser uma ferramenta se você continuar no comando da ferramenta. E ela tenta roubar de você o tempo todo, por natureza dela, porque ela é generativa, né, é um modelo de linguagem, ela tenta te roubar esse protagonismo, né? E se você não tiver uma resistência, se você não tiver uma capacidade de conversar com ela de cima para baixo, ela vai conduzir o seu texto para onde ela quiser, né? Mas assim, o que eu acho mais preocupante, enquanto ela for uma ferramenta, tá tudo certo, não vejo problema nenhum. Não é uma coisa, não é uma, assim, é muito difícil esse momento porque a gente acaba estando, assim, ao defender essa instância humana, a gente está numa posição conservadora, né? É curioso, né? E a direita está numa posição de destruição, de revolução, e vamos lá, vamos em frente e tal. É uma inversão curiosa essa aí. Mas a gente não pode ser reacionário também, não adianta, a IA está aí, ela não vai embora, né? E eu acho que assim tem um desdobramento mais preocupante do que esse da ferramenta, que é quando ela começa a produzir os textos. E ela está cada vez melhor nisso. Hoje em dia ainda tem, assim, tem uma coisa um pouco tosca, as pessoas falam, não, essas palavras aqui são típicas de IA. Eu fiquei chateado que Quantidade de hífen. Não, travessão, né? Começou a rolar eu fiquei bem chateado com isso, porque eu gosto de travessão. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu falei, eu preciso parar de usar um pouco de travessão, senão vão achar que eu estou usando o chat GPT para escrever tudo. Eles vão dizer isso, mas a gente tem que continuar usando travessão. Não podem roubar o nosso travessão. Que nem, enfim. Não, e aí eu fico imaginando o seguinte: nada impede que daqui a pouco, eu acho que a gente ainda não está nesse estágio, mas daqui a poucos meses é possível que esteja.
você dá toda a obra de um autor para uma IA e pede um novo livro dele, né? E esse novo livro dele vai ser bom o suficiente. Sim, vai ser ok. É bom a tal ponto que a maioria absoluta dos leitores não vai saber dizer a diferença. E aí a gente está numa sinuca de bico e tanto, porque assim, o que a gente sempre soube, a história da arte e da estética sempre nos disse, é que o valor da arte está na obra em si, né? Se esse livro falso ele é virtualmente indistinguível da obra verdadeira, então o valor não pode mais ser buscado na obra em si, o valor vai ter que ser buscado no contexto. Ah, não, esse livro não é do fulano, porque o fulano morreu. Ele não podia ter escrito esse livro, né? Ele está morto. Aí você começa a buscar as informações fora da obra para, para fazer essa distinção. E aí eu acho que a gente está bastante frito, porque assim, você abre um terreno imenso para fraude, para enganação, né? Assim, nada impede você de ter um novo romance do William Faulkner amanhã, né? Eventualmente feito pela família dele. Pode Caso ser, precise de dinheiro. pode ser, pode ser. É um tipo de picaretagem editorial que já existia no tempo dos humanos. Eu lembro de um autor chamado Scott Turow. Eu não sei quem lembra do Scott Turow. O Scott Turow era um best-seller e tal. O Scott Turow morreu e continuou publicando. Ele tinha uma equipe. O patati patatá da literatura, né? Ele tinha uma equipe desde de quando ele estava vivo, que ajudava ele a escrever, né? Assim, mais ou menos como ocorre com o autor de novela, tem uma equipe e tal. E ele liderava essa equipe para fazer os best-sellers dele. Ele morreu, a equipe continuou trabalhando em nome dele, com o nome dele na capa, né? E isso, assim, a O IA erro tá aí, né? Hã? O erro, quem sabe, esteja aí. Não... Sem disclaimer, é isso? Sem de manter o nome dele. Sem disclaimer, até onde eu sei, sim. Sem disclaimer. Talvez estivesse lá dentro, em algum lugar e tal. Assim, a IA vai nos permitir ter novos Machados de Assis, todo mundo, o Shakespeare, né? Uma nova peça do Shakespeare. E aí, assim, é possível que essa humanidade que terá desaprendido a ler, escrever e tal, não sei o quê, se dê por muito satisfeita com esse tipo de coisa. É uma coisa no terreno do entretenimento muito interessante. Olha só, Shakespeare já nasceu, a IA trouxe Shakespeare de volta. Olha que bonito. Talvez as pessoas achem isso legal, né? Enfim, isso é só uma das milhões de complicações que podem vir desse mundo. O que me faz não ficar muito otimista, né? Você mencionou essa brincadeira aí do Ricardo, que copiou o seu texto, não é esse? do Rodrigo. Tavares. O Rodrigo um dos dois. É vice-versa o negócio. Não, é uma mesa na Casa Folha na sexta-feira, em que o Rodrigo Tavares chegou e tinha encomendado a IA um livro escrito por mim, né? E ele leu um trecho lá e tal. Assim, e não era assim, não era bom. Ainda bem, né? Eu pelo menos tenho a vaidade de achar que a IA ainda não consegue fazer certas coisas que a gente faz, mas não era ruim também. Não era ruim também. Assim, isso era assim, em termos de mercado de trabalho, eu não tenho a menor ideia do que vai ser. Eu acho que vai ser muito complicado, assim, a gente se defender desse tipo de coisa, porque é muito barato. Pelo menos lá na ponta é barato, né? A IA não é barata, a IA é cara, a IA tem um custo ambiental enorme, mas lá na ponta ela é baratinha, algumas são até gratuitas, né? O Suno lá que eu estou brincando, eu estou pagando $10 por mês. E isso, assim, a gente sabe que a lógica econômica acaba por prevalecer, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que tentar se conscientizar, se fortalecer politicamente e enfrentar essa onda de forma a garantir certas coisas. Assim, esse pacto não pode ser completamente desfavorável para a nossa espécie. Muito bom. Acho que mais, quem sabe, a gente tentar prever o futuro aqui, e a gente vai entender que ele é mais
sombrio do que a gente imagina, eu queria tentar discutir o presente, o que está acontecendo nas nossas vidas agora. E quando você cita o Scott Turow e a possibilidade de Faulkner, o Shakespeare, eu lembro de uma banda nos anos 90, fim dos anos 80, e eu acho que a indústria musical, quem sabe, ela já se transformou antes da IA, que chamava-se Milli Vanilli. E eles era sucesso mundial, e eles foram cancelados antes do cancelamento existir, porque descobriram que as músicas eram compostas por produtores e cantadas. Se você levar essa avaliação hoje, acabou metade das bandas do mundo, porque todas elas têm 1000 tecnologias para melhorar a voz, e a maioria dos autores não são autores, eles só interpretam, né? Ou seja, eu acho que a música, desde os anos 90, já antes da IA, já virou isso. E aí lembro do Jason Blair, que foi um caso famoso no fim dos anos 90, que era um repórter do New York Times, antes da IA, mas que mentia. E contava histórias maravilhosas e mentia. Eu conheci uma pessoa, Patrícia, que cobria para a CNN em espanhol. E ele cobria a guerra do quarto do hotel. Tem muitos. Mas não, sem assumir e colocando o microfone em off com barulho de tiro. Então, assim, com a IA e com a diminuição das redações e cada vez mais os veículos contratando freelas, esse risco aumenta muito mais, né? Você consegue comentar um pouco isso? Ou coisas que você viu, ou um medo que você... você acha que é um exemplo contrário disso, que você vai lá e não paga para ver, né? Recebe um pouco para ver. Estamos tentando, né? Enquanto tiver emprego, estamos aí. Eu acho... É um super perigo, assim... Engraçado, outro dia eu estava com uma professora da Colômbia e ela falou aquele tipo de matéria que você cita 2 motoristas de táxi, ou motoristas de Uber, e um funcionário de hotel. Aleatórios, sem sobrenome, né? E faz aí que é um negócio... Só as iniciais você está fazendo sentado no seu sofá, qualquer pessoa poderia estar fazendo. Eu acho que isso já aconteceu muito com a internet, né? De você ficar reciclando coisa dos outros. Ao mesmo tempo, é muito mais fácil você detectar esse tipo de falsificação, como aconteceu, por exemplo, com o Jason Blair. O Jason Blair combinava entrevistas, né? Pegava o cara, esse cara aqui parece mais legal, então eu vou falar que esse falou aquilo, não isso, etc. E com o IA, eu acho, isso, fica mais fácil fazer esse tipo de falsificação. Relação, agora não é apuração, mas assim, relação à desinformação. Uma coisa que a gente tem muito também em época de eleição são aqueles sites pseudo-jornalísticos, né? É um site que parece ser um site de notícias, mas na verdade tem uma pessoinha pegando notícias que são produzidas e botando num viés ou mentiroso ou ideológico, né? Agora, tem trocentos desses sites, porque não precisa da pessoinha, é com IA. Então, você pode fazer essa multiplicação de desinformação com IA. Eu vou sair um pouco da sua pergunta, mas entrar um pouco assim. O Sérgio ficou falando da história da lei agora, né? Eu acho que é muito incrível a democratização que a IA oferece. Esse negócio, a gente vai ter qualquer pessoa escrevendo livros ou conseguindo coisas, etc. E a gente não pode desprezar isso. E me lembra um pouco a coisa com a internet e as redes sociais. No começo de internet e redes sociais, a gente falou assim, gente, sensacional. Qualquer um tem acesso à informação e pode emitir informação, né? A gente não tem mais um filtro dos grandes veículos. E, de fato, era incrível. Só que, no meio disso, você teve gente que manipulou o jogo e inundou de desinformação, de informação de baixa qualidade. E não tinha nenhuma regulação. Então, eu acho que, em vez da gente ser ludita, o que a gente podia pensar é isso. Que bom que democratizou, vamos usar tudo isso, só que ter uma regulação para que não fique naquele momento que o Sérgio falou, que eu não sei mais o que é sintético, o que é verdadeiro, e nem me importa, né? Talvez... Eu não respondi nada que você perguntou, né? Desculpa. Foi um não chat GPT, não entreguei a resposta. Deixa eu complementar, você falou dos ludistas lá do início da Revolução Industrial, né? Tem um paralelo, né? Você hoje, levantar qualquer objeção à IA, você é imediatamente chamado de ludita e tal.
que era o pessoal que quebrava as máquinas, né? Eles quebravam as máquinas porque as máquinas estavam tirando os empregos deles. E eles ficaram na história com uma fama de reacionários, de ingênuos até, de primitivos. Olha só, eles não estavam entendendo o mundo e tal, não sei o quê. Entre outras pessoas, o Eric Hobsbawm é um cara que tentou reabilitar a memória dos caras, dizendo o seguinte: olha só, eles não eram ingênuos. Aquilo é estratégia de luta por sobrevivência. Inclusive, é um dos berços do movimento operário, aquele troço. Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito parecido, entendeu? A gente não vai quebrar a IASA, até porque, né, já ela não tem uma localização física, senão a gente até podia quebrar. Mas a gente precisa, eu acho, assim, lutar por regulação. E o Brasil, curiosamente, o Brasil tá na vanguarda disso hoje no mundo, que é uma coisa muito legal, né? O mundo está muito acuado em relação a essas coisas. É, inclusive, estamos pagando um preço político por isso. E é isso, eu acho que o caminho é esse, e a hora é essa. Daqui a poucos anos vai ser tarde demais. Porque é isso que a Pata falou. O potencial emancipatório, progressista dessas ferramentas é evidente. Agora, a capacidade humana de usar mal as ferramentas, de usar as ferramentas para, em vez de libertar, para reforçar a opressão e manipulação, também é imenso. E essa é a briga agora. Bom, acho que quero voltar já já para você para falar de legislação. Acho que você tem discutido muito isso no teu novo podcast, falar, enfim. Mas queria que o Sérgio falasse um pouquinho do livro, né? Que era um livro que já estava planejado e na minha interpretação, li o livro. É um manual de escrita que te apressou a publicá-lo por conta da IA, né? Então você começa ele, entenda ali que nas duas primeiras metades é falando de escrever e dos desafios e para onde você tem que olhar, e depois você entra na IA e faz uma análise ali pouco positiva do papel dela. Acho que queria falar menos da IA e mais da feitura do livro, e que hora você se deu conta que você precisava apressar para lançar e ter um capítulo a mais, ou uma parte a mais sobre a inteligência artificial. E se o título mudou depois? Não, o livro meio que mudou inteiro, Ricardo. Ele é um livro que eu venho escrevendo a vida inteira, né? É um livro sobre escrever, especialmente sobre escrever ficção, mas sobre escrever criativamente. Eu tive um blog chamado Todo Prosa, que ficou no ar, ficou sendo renovado durante 10 anos, e que era um blog em que essas questões apareciam muito. Então, assim, eu acho que digamos, é um livro que eu vinha escrevendo a vida toda, mas ele ganhou um foco, assim, quando apareceu a IA generativa, escrevendo bem direitinho, ali na virada de 22, 23, né? Eu tomei um susto, como todos nós, e ele me deu um foco, assim, ele ajudou a organizar aquele material todo que estava meio difuso, em torno desse eixo. Então é mais do que o final, assim, o último capítulo é dedicado à IA, mas é um pouco mais do que isso. A IA deu um eixo, assim, que o livro não tinha, que é o de defender a literatura como o exato oposto da escrita automática, da escrita clichê, né? A IA é puro clichê. A IA trabalha, por definição, com clichê. Ela vai recortando coisas no patrimônio textual, artístico em geral, acumulado pela humanidade. Por probabilidade e tal, ela não pensa, ela não escreve, esses verbos não cabem muito bem. São outras coisas. Ela vai lá e copia e cola, né? Só que ela faz isso muito bem enfim, e dá conta do recado ali, da tarefa que se coloca, da tarefa textual, no caso, que se coloca. Mas ela me ajudou a organizar no sentido de que eu comecei a repensar todas aquelas questões, como o que a gente então está buscando para produzir um texto que tenha valor artístico. Eu acho que no fim das contas, é assim, a gente está buscando aquilo que a gente só descobre quando escreve, né? O oposto do clichê é aquilo que você descobre ao escrever. O escrever, o ato, o processo, passa a ser o grande definidor da coisa. E eu acho que é uma boa definição da escrita artística.
Se você já sabe, se você já tem uma mensagem prontinha para passar, escolhe outro gênero. Você não precisa de um texto literário para fazer isso. O texto literário ele vai se descobrindo enquanto rola, sabe? E eu entendo que a escrita, principalmente ficcional, não necessariamente é um exercício capitalista, né? É um exercício que, em algum lugar, passa por vaidade e por descoberta própria, né? Ou seja, você escreve para se descobrir e para se olhar de outros jeitos, eventualmente, como uma psicanálise ocorre, para colocar para fora coisas que você não sabia de outro jeito. Isso com a IA acaba, né? Acaba e é incapaz de fazer isso, claro. Agora, ela não é incapaz, aí é que tá. Aí é que o negócio complica um pouco, é a volta do parafuso. Ela não é incapaz de simular isso. Muito pelo contrário, ela é cada vez melhor em simular isso. Então, nada impede a IA de escrever um conto que vai emocionar profundamente os leitores. Mas não emociona quem escreveu, né? Não. Porque Não, porque ninguém escreveu. Ela foi buscar aquilo em outros autores e tal, não sei o quê. E como ela é cada vez mais competente, ela vai conseguir produzir aquele efeito ali de tristeza, de humor, de enlevo, de revelação, que ela roubou de outros autores, né? Isso para o leitor é suficiente, né? Aí é que está o problema, assim. Ah, mas então se para o leitor é suficiente, gente, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu acho que não tá tudo certo, né? Mas, ao mesmo tempo, estamos fritos, né? Como artistas, eu digo. Não só aquilo é produzido com muita facilidade, em uma escala não humana, uma escala industrial, portanto, não tem valor, não tem valor nem pelos critérios, velhos critérios marxistas de valor, que é o tempo investido na produção de uma mercadoria, né? Não tem tempo nenhum investido ali. Você produz aquilo como bolha de sabão, né? As canções que eu faço no Suno, eu mostro só assim, pro círculo mais íntimo como uma graça. Mas eu não vou chegar pro você não vai mercado. fazer uma conta no Spotify. Não vou fazer, não, não. Pelo menos não está no horizonte isso agora. Se eu perder o emprego como escritor, quem sabe eu tente me lançar, né? Já volto a essa coisa de música. Eu queria falar um pouquinho da legislação, Pata. A gente entende que o Brasil está um pouco na vanguarda. Acho que o Ronaldo, de certo modo, que co-apresenta o Neural com você, olha muito para isso também. Queria que você comentasse um pouco. Eu acho que o Brasil está tentando estar na vanguarda, né? Desde 2020, o Brasil tenta aprovar leis para, pelo menos, organizar um pouco esse ambiente da internet. Só que todas as leis têm sido bloqueadas sistematicamente por uma união entre lobby das Big Tech e partes do Congresso, principalmente partes bolsonaristas do Congresso, que conseguem dizer que qualquer tipo de regulação é censura. Que é uma coisa muito louca você pensar, porque hoje em dia você fala assim, a gente tem a liberdade de expressão nas redes sociais. Meu, quem decide se o seu post chega em 1 ou 1 milhão é o Elon Musk, que pega o algoritmo e faz assim. Então, assim, que tal se a gente tivesse uma transparência de como isso funciona? Por que que uma coisa que eu escrevo chega para 2 ou para 2 milhões? E aí, quando chega para 2, bate na nossa autoestima e a gente acha que foi algo ruim ou mal feito que a gente fez porque ninguém leu, né? Exato. Às vezes né? Mas, assim, muitas vezes... Mas muitas vezes não é, exato. E também a coisa da responsabilização, né? Assim, outra coisa que está no cerne de discussão de lei é qual a responsabilidade de uma empresa de internet se ela continua divulgando vídeos que estão incitando a matar alguém, dar um golpe de Estado. Segundo elas, nenhuma, porque quem escreveu não fui eu, quem pôs o vídeo não fui eu. Com o IA, isso é bem interessante. A gente estava falando, busca por IA. Você bota lá, aconteceu um caso recente jurídico nos Estados Unidos. Uma empresa X, que alguém quis saber, me conta um pouco da empresa X. Aí veio, empresa X, acusada de fraude, dona é um picareta, nananã. Isso aí, quem é responsável legal? A IA do Google, o Google, ou de onde o Google raspou a informação errada para botar no modelo de IA? Porque agora que convém, eles vão falar, não, na verdade agora, então, é seu ou não é seu, né?
Então, assim, no centro disso, você teve diversas tentativas de legislação desde 2020, todas bloqueadas de alguma maneira. Você teve a eleição de 2022, em que a gente viu uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, usando redes sociais para incitar desconfiança no sistema eleitoral sem provas e depois incitar um ataque às instituições, no caso físicas, né? De novo, sem você ter você não tem um incentivo econômico para essas empresas coibirem certo tipo de discurso que invade a liberdade do outro, né? Você fala assim, não, mas é a minha liberdade de expressão. Aí você volta para aquela frase do juiz da Suprema Corte Americana, você está no cinema lotado, você levanta e grita fogo, tem uma multidão e morrem 3, isso não é liberdade de expressão. Existem limites. A gente não quer que tenha o Ministério da Censura decidindo qual é o limite, mas a gente não quer que seja o Elon Musk decidindo qual é o limite, né? Por exemplo, na eleição americana do ano passado, ele deliberadamente aumentou o alcance dos posts do Trump, antes dele tretar com o Trump, tá? Então, eu acho que existe essa luta e o Brasil está na vanguarda de tentar fazer essa luta. Mas, por enquanto, os lobbies dessas empresas, mais parcelas do mundo político, têm ganhado. A gente continua sem lei. Tanto que você teve o Supremo Tribunal Federal entrando nesse vácuo, que não é ideal. É claro que não é ideal. Quem faz lei é o Congresso, que foi eleito para isso. Mas o Congresso está ali não fazendo nada. Então a gente está nessa situação. Não sei, agora, ano que vem tem eleição presidencial. Acho que não vão aprovar coisa nenhuma esse ano. Mas é uma pena, é mais um ano eleitoral que a gente entra agora. A gente esperava um ano inundado de deepfake na eleição do ano passado, eleição municipal. Ano passado, né? Ano passado? Tô louca. Isso, ano passado. Não ocorreu, não foi essa coisa, foi um pouco diferente, mas a gente tem outra eleição vindo aí. E, de novo, a única regra que a gente tem para isso são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que eles fazem, vão publicar, começar a fazer isso no final deste ano, e não tem uma lei. E se tentarem fazer uma lei, você, mas isso é censura. Mas é contra a liberdade de expressão. Deixa o cara falar, tadinho, que ele quer que chegue lá e queime toda a sessão eleitoral, porque afinal ele viu que a tia dele votou e saiu o número X e não Y. Bom, a gente está indo para o finzinho aqui, os últimos 5 minutos. Eu tenho mais uma pergunta para o Sérgio e quero, enfim, a pergunta final. Queria voltar um pouquinho para o Suno. Como é que você cria essas músicas? Você põe ali um pouco de Beethoven, um pouco de Pink Floyd, uma dodecafonia, ou seja, a hora que você ouve o resultado, você vê de onde veio a referência. E antes disso, que eu lembrei de algo, tem um produtor de música muito famoso, o Rick Rubin, que produziu de Red Hot Chili Peppers, a Run DMC. Recentemente ele falou que a IA é o punk rock da programação, ou seja, até os anos 70, né, você precisava estudar, você precisava ir para o conservatório para você criar música. A hora que chegou o punk rock, qualquer pessoa com 3 acordes começou a fazer sucesso, e uma copiando as outras. Quero saber se você concorda com isso no caso da música, e se eu contar um pouquinho desse teu processo de criação, é algo que eu entendo que é um hobby, pelo menos por enquanto. Não, é totalmente hobby. É um brinquedo. Mas, não, os 3 acordes do punk são muito mais difíceis do que o que é a IA, do que a IA. A IA você não precisa saber basicamente nada. O que eu tenho feito é que eu sou, na verdade, a minha relação com música é pela letra, né? Eu tenho alguns parceiros, um lado B da minha vida, assim, uma coisa diletante, mas que eu levei muito a sério, assim, a vida inteira. E eu estou jogando umas letras lá, e aí você dá uns prompts, você pede estilo, você não pode dar, ele não aceita, você fala assim, "Me faz uma música igual aos Stones", você não pode dar nomes, né? Isso é bloqueado. Mas você puser lá rhythm blues e tal, rock, isso aqui você acaba chegando em coisas parecidas, e ele aceita comandos os mais variados, você pode botar assim, pesado, atmosférico. Ele vai. E ele te dá várias opções. Para cada uma dessas solicitações, ele te dá umas 4 opções. E, em geral,
3 são meio ruins e uma delas é bem legal. E você não consegue necessariamente identificar de onde vem. É original, de certa forma, né? É original, mas não é criativo, né? Não é criativo, é uma cópia, Aí pode dizer, mas o que os humanos fazem não é exatamente a mesma coisa? A gente não absorve influência, nós não somos algoritmos vivos. Nós somos algoritmos vivos. Só que nós somos algoritmos vivos, acho que essa é a diferença da arte. É, nós nos responsabilizamos pelo que nós produzimos. Aquilo tem uma intenção, aquilo tem um sujeito, né? E uma responsabilidade. Uma responsabilidade, inclusive, política, moral e tal, não sei o quê. E no teu caso tem a letra da música que Não. você criou e colocou, né? Mas Já é um É mais complicado, plus, né? porque pelo menos tem 50% ali que é de Criação verdade. humana, Tem 50% que é de verdade. Mas os 50% restantes não são. Então é um híbrido esquisito também, né? É, Mas enfim, é só um brinquedo mesmo. Patrícia, apesar de ser jornalista, eu queria falar um pouquinho de ficção, né? A gente está numa feira literária. Entender em que momento a ficção salvou você, em que momento a leitura transformou, tem transformado a tua vida. Você pode citar um livro, um podcast ficcional, não sei se tem tido tempo para ler ficção. Não muito tempo, te digo, mas olha, sei lá, acho que tem vários livros que foram muito transformadores, assim. Vou dizer um que eu lembro que eu li quando eu era jovem, que é a trilogia das Memórias do Elias Canetti, que o jeito que ele contou a vida dele, a simplicidade, como ele conseguiu. Bom, mas isso mas aí é não ficção, né? Memória, sim, calma aí, peraí. Vamos pensar de novo. Sei lá, tem tantos livros, falar de recentes. Não sei se alguém leu O Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Gente, né? Eu acho que a ficção é necessária para a gente conseguir se distanciar um pouco dessa cacofonia de fatos e desinformações. Eu uso leitura de ficção, coisas que eu tenho lido recente. Eu gosto muito, por exemplo, do Domenico Starnone também, acho um escritor bem legal. Para isso, para você ter um momento de reflexão e de se separar um pouco de tudo isso que está acontecendo e pensar de forma um pouco mais profunda nas coisas. Não sei te dizer agora um livro específico de ficção. Posso te dizer esses últimos aí que eu tenho lido, que não li ainda, que agora não é de ficção, mas é de não ficção. O do Sérgio vou ler, vou pegar o meu autógrafo. Mas eu acho que é isso. A gente precisa, para ter uma vida mais profunda, ler ficção. Se a gente fica só na não ficção, a gente fica muito na superfície. Boa. Vou melhorar minha pergunta para o Sérgio, que foi o tema do nosso talk na quinta, que essa ficção pode salvar a humanidade. Tem pesquisas que mostram que ler histórias inventadas ajudam a gente a ir para um lugar melhor e mais prazeroso, mas queria uma resposta, enfim, não necessariamente objetiva, se a ficção feita por humanos, ela pode ajudar a gente a estar num lugar melhor. Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, cada vez mais, né? Porque quando a gente está falando de um cenário de desumanização em massa do mundo, a ficção é um produtor de interioridade, né? De subjetividade. Ela ajuda você a expandir a sua interioridade. E eu acho que ela pode ser um bom antídoto para quem conseguir continuar cultivando essa capacidade de ler, né? Ela pode ser um bom antídoto para essa desumanização toda que a gente está falando aqui. Tem uma coisa que no encerramento do meu livro, do Escrever é Humano, eu falo, o quanto a contar histórias é uma coisa que é exclusivamente humana. O que a IA faz é imitar a gente, né? Ela não tem a menor ideia do que seja uma história, a menor ideia. Do começo, fim, não é a menor ideia. Mas o contar histórias é uma coisa humana, porque a nossa vida é finita, né? O capítulo em que eu falo isso chama Aqui Só Entra Quem Vai Morrer. O início e o fim de uma vida humana são datas arbitrárias,
não significam nada, na escala cósmica, nada. Nada. É um grão de poeira, e se tanto, né? Só que cabe a gente, contando histórias, atribuir um sentido a esse percurso entre o início e o fim, né? A IA não morre, a IA é imortal. As histórias não fazem o menor sentido para ela. Tudo que acontece agora vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, indefinidamente, num quarto de espelhos infinito. E para nós é tudo muito precioso, é tudo muito único, é tudo muito fugaz. E isso é a história, é isso que faz a gente humano, e é isso que a IA não vai conseguir fazer, a não ser como uma imitação tosca. Se a gente conseguir cultivar isso, acho que a gente vai estar salvo. Que lindo. Muito lindo. De novo, Pata, Sérgio, obrigado pela disposição em estar com a gente aqui. Obrigado, pessoal, por acordarem cedo, e bom último dia de feira. Muito obrigado.